Oi, gente, professora Milena Cabral, mais um vídeo aqui para vocês no YouTube. Feliz de estar voltando aqui e tá fazendo esses vídeos para vocês e falando um pouquinho de imunologia, falando um pouco de saúde. E eu vou dar continuidade hoje, então, para o que eu já tenho começado e falado durante esses últimos dias, que é sobre sistema imunitário, respostas imunes, algumas células. E hoje eu vou falar de anticorpos e o novo coronavírus, né? O SARS-CoV-2. Por que eu quero falar sobre anticorpos para vocês entenderem e a gente desmistificar algumas coisas, esclarecer algumas dúvidas que eu recebo diariamente e das notícias do que a gente vem ouvindo, recebendo durante a semana. Então, primeiro, né? A gente falou, né, no meu primeiro vídeo que eu resumi um pouquinho ali sobre sistema imune, o que é, que é o vídeo parte 1, depois dá uma olhadinha aqui no canal e dá uma curtida também, tá? Então, eu tinha dito que a gente tem a imunidade inata, que a gente já nasce com essa imunidade, com essas células, com essas moléculas, né? Já nasce com isso para nos defender frente aos micro-organismos aí externos que podem invadir o nosso corpo. E que quando essa imunidade inata ela não consegue driblar essa infecção, a gente então lança a mão de uma imunidade mais especializada, que é o que nós chamamos de imunidade adaptativa ou imunidade específica. E eu me lembro bem que eu falei nesse primeiro vídeo que a imunidade adaptativa ela conta aí com 3 estratégias, né? Que são os anticorpos e os linfócitos T, CD4 positivo, que nós chamamos de linfócitos T auxiliares, e também os linfócitos T CD8 positivo, que se tornam linfócitos T citotóxicos. Então, nós temos aí 3, vamos dizer assim, estratégias, formas que o nosso organismo utiliza para tentar eliminar aquele patógeno, aquele agressor que não foi eliminado através da nossa imunidade inata. Pois bem, anticorpo é uma glicoproteína, ou seja, uma mistura de açúcar e proteína, tá? Então é uma glicoproteína e que vai ter a função de se ligar, na sua maior parte, né? Como função de anticorpo, se ligar naquele antígeno, aquela molécula ali invasora, aquele patógeno estranho, e tentar neutralizar para impedir que esse antígeno, este patógeno, invada as nossas células, ou seja, aí se dissemine ali dentro do nosso organismo, pelo sangue. Então, no momento em que o anticorpo ele se liga naquele antígeno, ele neutraliza, impede que aquele antígeno, aquele micro-organismo, entre nas nossas células. Então, acaba que os anticorpos aí têm um papel de se ligar, neutralizar, né, toxinas, antígenos, enfim, que às vezes não é a partícula inteira, tá, gente? Você pode ser uma toxina que aquele micro-organismo ali produz, secreta dentro do seu corpo. E aí, no momento em que ele se liga, ele impede que esse agente agressor invada, então, e se dissemine e circule ali dentro do seu corpo, fazendo com que aquela infecção, aquela doença, ela se desenvolva de fato. E aí, que no caso da Covid-19, a gente tem falado muito da questão da imunidade, da questão dos anticorpos, né? E o que a gente sabe até então? O que tem de artigos publicados, de estudos que pesquisadores do mundo inteiro vêm fazendo e falando sobre a participação desses anticorpos. E vamos entender um pouquinho a diferença, né? Das vacinas que estão sendo elaboradas, produzidas. A gente viu essa semana aí a Rússia com a primeira vacina, pulando aí etapas, né? A gente sabe que existem aí algumas etapas para que a vacina se desenvolva e a Rússia, ela na verdade lançou mão de uma vacina sem concluir, sem chegar a essa etapa de fase 4, para onde você testa de fato em um número maior de pessoas a eficácia, a efetividade e a segurança dessas vacinas. Mas enfim, essa corrida aí dos países envolve outras questões também, acredito que vocês saibam, né? Políticas e tudo. E vamos aguardar, né, o que vai acontecer com o resultado dessa vacina. Claro que eu torço para que seja o melhor resultado. Pois então, a gente quando tem um micro-organismo que invade o nosso corpo, ele é estranho, você não o conhece, né? Aquela molécula é diferente. Então, isso vai estimular os seus linfócitos B a se ativarem
e se diferenciarem em um outro tipo de célula, eu já falei sobre isso aqui, que é chamada de plasmócito, e são esses plasmócitos que irão secretar anticorpos específicos para esse antígeno que entrou no seu corpo. Então, o novo coronavírus, como o próprio nome já diz, ou SARS-CoV-2, né, difícil até de falar, ele é diferente, é novo, você nunca teve contato, é essa primeira vez que todo mundo está tendo contato exatamente com aquele vírus que tem proteínas específicas. E a gente, então, leva um tempinho para que esses anticorpos sejam produzidos. Vamos supor que hoje no dia 1 você tenha contato com o vírus, né, o novo coronavírus, você leva aí mais ou menos uns 3 dias para começar a apresentar sintomas clínicos e cerca de 7 dias mais ou menos, você, né, uma semana, você começa aí, como uma grande parte das outras infecções, produzir anticorpos da classe IgM, que são anticorpos aí que vão tentar neutralizar então esse vírus para impedir que ele faça o quê? Invada novas células e vá se disseminando e que aquela doença continue. Então, poxa, eu fico doente? Fica, claro, você tem a manifestação clínica porque leva um tempo ali para esses anticorpos serem produzidos. E aí, no momento em que os anticorpos começam a ser produzidos, vão começar então a se ligar nesse vírus e bloquear a sua entrada na nossa célula, porque o anticorpo vai se ligar bem naquela glicoproteína spike, a glicoproteína S do novo coronavírus, e que é uma glicoproteína importante para que ele se prenda na membrana das nossas células e consiga, então, penetrar. E lá dentro esse vírus vai se multiplicar. Então, se o anticorpo já está ali numa concentração, numa quantidade suficiente, ele consegue se ligar nos vírus que estão ali circulando no nosso sangue e, com isso, impedir que novos vírus entrem nas células. Claro que aqueles que já entraram, eles vão acabar se multiplicando, rompem aquelas células, acabam liberando novos vírus, mas aí você já com esse reservatório ali, né, com esse aporte de anticorpos que você produz, vai se ligar a esses vírus e uma hora a infecção é debelada e acaba, porque os anticorpos vão conseguir neutralizar e eliminar então esse patógeno ali do seu organismo, tá? Então leva um tempo. Muita gente pergunta assim, Milena, eu fiz o teste do PCR pela biologia molecular, através do suave nasal, e o anticorpo, e eu fiz o teste rápido, deu negativo. Primeiro, que existe uma busca desenfreada que todo mundo está querendo fazer o exame logo quando está com sintoma. Bom, quando você está no início dos sintomas, como eu falei, leva um tempo para que esse vírus estimule ali as suas células, que ele seja apresentado pelas células apresentadoras de antígeno aos linfócitos T, que eles secretem ali citocinas que estimulem linfócitos B, para que esses linfócitos B produzam anticorpos específicos para aquela glicoproteína, por exemplo, a spike. Então, leva um tempo, tá? Então, nesse primeiro momento que você está sintomático, o SWAB vai dar positivo? Vai. O teste rápido vai dar negativo? Vai. Porque nesse momento que você está sintomático, você vai encontrar nesse teste do SWAB o ácido nucleico do vírus, o RNA viral. O vírus está ali se multiplicando a todo vapor, mas você ainda não tem anticorpos, não deu tempo para ele ser produzido. Então, você espera aí mais ou menos 7 dias, que é o iniciozinho, eu ainda sempre digo, espera 10 dias, que 10 dias você já vai ter um pico aí maior de IgM. Claro que de pessoa para pessoa isso varia um pouco, depende de vários fatores, mas pelo menos é um momento onde você vai ter uma maior concentração desse anticorpo, então é mais fácil daquele teste dar um verdadeiro positivo e não dar um falso negativo. Mas uma coisa é certa, os anticorpos levam um tempo para serem produzidos. Diferente do que a gente viu essa semana, por exemplo, que foi testado na UFRJ, né? Eles testaram, inocularam a glicoproteína spike do novo coronavírus em 5 cavalos, e aí eles conseguiram depois tirar aquele plasma ali, aquela parte aquosa do sangue dos cavalos, e conseguiram então quantificar e ver que muitos anticorpos contra essa proteína do novo coronavírus foi produzida por esses cavalos, muito mais do que em nós humanos. Porque existe também alguns trabalhos que já mostram a questão da
da terapia com plasma, né? De você pegar um plasma de um paciente convalescente, ou seja, aquele paciente que teve a Covid-19, já se curou e já tem títulos consideráveis de anticorpos IgG ali, que vão ser capazes, né, de neutralizar esses vírus, e você pegar, então, esse sangue ali, filtrar, claro, separar aquele plasma e inocular, fazer, então, essa terapia com um plasma convalescente de uma pessoa que teve a doença para uma pessoa, então, que está saudável, por exemplo, ou até que já esteja com a doença, mas que você já coloque logo aqueles anticorpos ali para diminuir a resposta, né, que nosso corpo monta frente àquela doença e eliminar e debelar a infecção mais rápido. E aí o que eles viram em relação a esses cavalos é que eles produziram anticorpos cerca de 20 até 100 vezes mais em termos de concentração em relação a nós seres humanos, mostrando aí que existiria uma potencialidade muito maior, seria mais fácil, mais rápido de conseguir neutralizar e eliminar o vírus. Eles estão essa semana, correram para patentear e vão continuar agora aumentando a pesquisa, vão aumentar o número de cavalos a serem estudados para justamente dar respaldo. E nesse caso, o que se eles conseguirem comprovar a eficácia, a segurança disso para fazer terapia depois dos pacientes doentes, é de que você já vai receber o anticorpo pronto. Então, no caso da vacina, a vacina é você colocar, por exemplo, um antígeno recombinante, um pedacinho daquele vírus ali que esteja já morto ou vivo, mais atenuado, você colocar dentro daquela pessoa saudável para que ela reconheça aquilo como estranho, mas comece a estimular a produção ela mesma de anticorpos. E geralmente é uma quantidade, né? E o fato de ele estar ali inativado, atenuado, faz com que você não desencadeie a doença, mas é suficiente para você começar a produzir anticorpos. E aí, se porventura você encontre depois esse agente agressor, esse patógeno, você já tem ali anticorpos que foram produzidos por você mesmo, porque você recebeu a vacina, recebeu esse pedacinho ali daquele antígeno. No caso da terapia com plasma convalescente, por exemplo, você recebeu o anticorpo pronto. É que nem quando o paciente um indivíduo é picado por uma cobra, ele toma o soro antiofídico, que é justamente você pegar o veneno daquele animal, inocular em um outro, que vai então produzir esses anticorpos contra essa toxina. E aí você pega esse plasma cheio de anticorpos, né, que a gente chama que é o soro, e você vai e inocula naquele paciente que, por exemplo, foi picado e recebeu aquela toxina, ou teve contato com um patógeno. E aí você agora recebendo esse soro cheio de anticorpos, ele vai prontamente se ligar naquele antígeno e neutralizar, impedindo que a doença de fato ela se manifeste, ela aconteça, tá? Então essa é a diferença. E os anticorpos, quando a gente tem a Covid-19, algumas pessoas, a gente tem visto no dia a dia, não estão produzindo anticorpos, tá? Que é o que a gente costuma falar no dia a dia, não soroconvertem. Ou seja, o seu soro não contém anticorpos. Aquela parte aquosa ali do sangue da gente não possui anticorpos contra o vírus da Covid-19. Algumas pessoas não estão, tá? E o que se sabe é o seguinte, e essas pessoas curaram, Milena? Curaram, porque como eu falei no vídeo anterior sobre linfócitos, os linfócitos, né, eles também vão mediar uma resposta celular, ou seja, não necessariamente só anticorpos é que vão defender o seu organismo de uma doença. A gente tem todo aquele repertório de linfócitos T, de células e até a da imunidade inata também, as células da imunidade inata, que vão proteger o seu organismo frente à infecção. Mas claro, você tendo um anticorpo ali, já vai auxiliar, neutralizar, eliminar, e numa próxima infecção, por conta da memória imunológica, né? Você já fica ali armado, vamos assim dizer, né? Com sua defesa pronta para que quando aquele mesmo agente agressor venha de novo a encontrar o seu organismo, você já esteja ali aquela arma pronta para se defender. Então, nós temos vamos dizer, como a gente costuma, né, falar, e como é na literatura, a imunização natural, que é você ficar doente e começar a produzir anticorpos, com a maior parte aí das pessoas que produzem contra a Covid-19, primeiramente IgM, depois uma mudança de classe para IgG, que se torna ali perene e fica permanente para te defender de uma próxima infecção,
que ainda existe um pouco de dúvidas e alguns relatos de casos de possivelmente algumas pessoas conseguirem se reinfectar, mesmo já tendo anticorpos ali, mas ainda não é nada comprovado. E a gente tem a imunização, então, né, essa imunização natural que é ativa, a imunização através da vacina, né, que também é uma imunização ativa, porque vai colocar um pedacinho daquele, por exemplo, uma proteína recombinante do vírus, ou um pedacinho dele atenuado, enfim, algo que vai estimular o seu sistema imune também a produzir anticorpos. E a gente tem a imunização passiva, que é você receber um anticorpo pronto, como no caso do soro antiofídico, como se lá na frente, aí, com os estudos, perceberem, conseguirem comprovar que o soro dos cavalos, eles têm uma boa quantidade de anticorpos para nos ajudar ali a neutralizar o novo coronavírus, né? E esse é o que a gente chama aí, então, de uma imunização passiva. É que nem a amamentação, que a mãe passa ali anticorpos através do leite ou através da placenta. É uma imunização passiva, a pessoa vai receber o anticorpo pronto. Então, assim, o anticorpo faz parte do que nós chamamos de imunidade humoral. É uma das estratégias que nós temos ali da nossa imunidade adaptativa e que é muito importante para inibir que uma infecção, por exemplo, ela se dissemine ali no nosso organismo, se a gente já tiver esses anticorpos ali dentro. Mas sabendo que a gente tem diferentes formas aí de utilizar esses anticorpos. A gente pode produzir ou a gente pode receber eles prontos. Em relação ao novo coronavírus, eu torço para que a vacina dê certo e saia o mais rápido possível, mas com segurança, com eficácia, tá? Que a gente não corra nenhum risco e que também, né, que venha agora a patente aí em relação a esse plasma obtido ali dos cavalos e que isso seja um reforço, um complemento, né, no caso aí das vacinas também, frente a essa grande infecção, essa pandemia que a gente está vivendo. Tá bom? Espero que tenha ajudado, que tenha sido um vídeo também legal, esclarecedor. Qualquer dúvida podem falar comigo pelo Instagram, Profamila Cabral, aqui também no YouTube. Lembre-se que também tem um canal, tem um podcast, desculpa, e que nas plataformas digitais, as mais conhecidas, vocês podem ouvir também, com o Spotify, e que tá bem bacana. Então, qualquer coisa, é só mandar um direct, uma mensagem aqui também no comentário no YouTube, dá um like, curte, isso ajuda muito para que o canal cresça, para que a gente possa difundir e eu possa estar falando mais de imunologia, de saúde para vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem.